Muito bom dia, domingão! Cara, tô mostrando aqui a plataforma que eu assino, que é a Trust Edge. Acho que recomendo que vocês que são fisioterapeutas assinem essa plataforma. Tem conteúdos sensacionais, né? São desses conteúdos aqui que a gente tira a maior parte das informações presentes no que a gente fala nas lives, tá? Essa plataforma reúne os melhores profissionais do mundo, tá? Que dão aulas específicas sobre conteúdos relevantes, tá? E, enfim, além da PubMed, né? Aqui é um esqueminha que eu deixo na minha mesa para lembrar sobre os diagnósticos, ok? Então, ó, eu tenho bloqueios de movimento, eu tenho disfunções com aderência de raiz, problemas posturais, enfim, todos os diagnósticos possíveis, tanto para a coluna quanto para as extremidades, para que eu consiga memorizar, tá? Aqui são os livros de cabeceira que a gente lê 10 páginas por dia, tá? Comunicação não violenta, Por que nós dormimos, TCC, entrevista motivacional e ACT. Beleza? O que mais que eu tenho para falar aqui antes de começar? Bom, acho que é só, tá? Acho que é só. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre dor, diagnósticos e novas aquisições para nossos programas educacionais. Buenos dias! Hello, nice people, how are you? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata do Akindoe, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis, beleza? Então, ó, vamos conversar aqui um pouquinho e vamos dar um exemplo de por que você não pode aceitar o diagnóstico médico como principal causador do seu problema. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre as aquisições para nosso programa. Então vamos supor, a Elaine tá aí, né? Vamos supor que a Elaine tem uma dor lombar e ela vai no ortopedista e esse ortopedista ele fala assim para ela, ó, você tem uma hérnia de disco e a sua hérnia de disco ela é a causadora da sua dor, é por isso que sua dor tá irradiando para a coxa, tá irradiando para a perna e você não sabe basicamente o que fazer a partir daí. Você tem a crença de que está inflamado, você tem a crença de que está comprimindo o seu nervo, de que está machucado, de que você não pode impacto, enfim, uma porrada de crença que os ortopedistas colocam em vocês, e aí eles te mandam para aquela fisioterapia de RPG, eles te mandam para aquela fisioterapia de plano de saúde, de alongamento, e aí tem um aluno no interior aqui agora, né? Que ele mandou pra mim uma foto do que chegou pra ele, né? Eu tirei o print dessa foto só pra mostrar pra vocês. Ó, solicito fisioterapia, 20 sessões de RPG. Ó, o ortopedista solicita 20 sessões de RPG para a coluna toracolombar. Tem que ser RPG, tem que ser 20 sessões, tem que ser pra aquela localização da coluna e o motivo é uma escoliose toracolombar idiopática com assimetria do membro inferior. Ou seja, ele mediu lá e o membro inferior, um é mais curto que o outro. Com isso, ele concluiu que o cara tem uma pelve desalinhada e a escoliose toracolombar dela é por causa dessa perna. E ele precisa de reeducação postural global. E isso é assim. Deus me perdoe, tá? Mas a gente tem que ser muito incisivo para você entender quão aversiva é essa informação. Primeiro porque o ortopedista está invadindo a área profissional que ele não tem conhecimento nenhum, ele nunca estudou isso, para saber que é isso que o paciente com escoliose toracolombar precisa. Segundo, porque ele faz relações causais e de associação ao problema do paciente que não tem fundamentação científica nenhuma, tá? Muitas vezes você tem uma assimetria de membro inferior estrutural que não muda com zorra nenhuma e que não está gerando problema nenhum para você. Muitas vezes você tem uma alteração de membro inferior porque sofreu uma batida de carro, teve uma fratura cominutiva da cabeça do fêmur, teve que fazer uma reconstrução cirúrgica e sim, ficou com assimetria a partir dali. Passou 3 meses, você se adaptou àquela assimetria, usou uma bota só por uma correção estética, gerou outras dores, tratou as outras dores e nada tem a ver com a zorra da assimetria.
Terceiro, porque escoliose não dói. Escoliose não é causa de dor. Escoliose é um desvio tridimensional da coluna, completamente idiopático, que em alguns graus gera comprometimento das funções orgânicas, como por exemplo, uma curvatura em S, que está aí gerando uma compressão pulmonar, dificultando a capacidade respiratória do paciente e gerando baixa qualidade de vida. Ou um desvio estético tão grande que está gerando humor depressivo no paciente, o paciente precisa esteticamente daquela correção. Mas dizer que escoliose causa dor é uma coisa muito grave, muito grave. Menos de 5% das escolioses geram dor, tá? Então a gente precisa ficar ciente disso aqui. Qual que seria o ideal que esse ortopedista teria que fazer? O ideal era ele prescrever uma avaliação fisioterapêutica. O fisioterapeuta musculoesquelético iria identificar se a dor desse paciente é por causa da escoliose e, caso não fosse, ia tratar a dor, o paciente ia melhorar da dor, não ia melhorar da curvatura e ele ia perguntar para o paciente no final do tratamento para a dor: olha, a sua dor já resolvemos, você já está com dor controlada, já sabe o que fazer para controlar. A sua escoliose é uma queixa estética para você? Pronto, vou te encaminhar para um cara aqui que tem a formação no tratamento da escoliose baseada em evidências, porque ele tem exercícios estruturados, específicos e tridimensionais para reduzir o grau de curvatura da sua escoliose por uma questão estética de qualidade de vida, tá? Mas não relacionada à dor. A gente tem que ser claro com esses pacientes. Vamos supor que a Elaine, vamos ver quem está aí agora, grande Pablito, Rai Ribeiro, vamos falar, né? Francisco Cristiano é fisioterapeuta, Elaine também Kellerman também Pablo também Rai Ribeiro eu não sei se é. Vamos supor que a Rai não é fisioterapeuta. Grande Ju, seja bem-vinda. A Rai tem uma dor no ombro. E quando ela vai para o médico fala assim, ó, vamos testar seu ombro aqui, olha, o teste resistido é positivo, a mobilidade está limitada, vamos prescrever um exame de imagem para esse ombro. O exame de imagem da Rai vai mostrar, sabe o quê? Bursite, tendinite, artrose acromioclavicular, enfim, várias lesões, síndrome do impacto, várias lesões que a imagem mostra naturalmente pela idade da paciente e não por causa da dor. E aí esse ortopedista vai assumir que tem algo inflamado e que ela precisa de repouso, na maioria dos casos, né? Vai te pedir fisioterapia. Quando chegar na fisioterapia, você vai dizer assim, ó, Caio, quanto é 10 sessões para uma bursite no meu ombro? O médico disse que eu tô com bursite no meu ombro. Aí Caio vai avaliar você e vai te dizer assim, ó, bursite, né? Eu avaliei aqui você no exame físico e apesar de você ter uma bursite no diagnóstico médico, você pode apresentar um bloqueio de movimento, uma disfunção contrátil, uma disfunção articular, uma alteração postural, uma patologia grave, uma síndrome dolorosa crônica, uma artroplatia inflamatória, um quadro inconclusivo, um quadro de aprisionamento de nervo periférico, um quadro pós-cirúrgico, um quadro de processo de doença de tecido mole, um quadro de articulação estruturalmente comprometida, um quadro de trauma e recuperação, um quadro vascular. Você entende? Você entende como é complexo? Você entende por que você não deve se prender ao diagnóstico médico? Quem trata você é o fisioterapeuta. O médico te dá o diagnóstico para doença, lesão e inflamação, te dá o remédio, te faz o exame de imagem e te manda para onde? Para fisioterapia. Porque se ele não te mandar para fisioterapia, o remédio vai fazer efeito por um tempo limitado. Se o remédio vai fazer efeito por um tempo limitado, o que é que vai acontecer? O seu problema vai agravar porque ele está mascarado pelo remédio. Você está tomando aí qualquer fármaco, tá tomando uma dipirona, um Dorflex, um Tramadol, um Andiprospan, tomando prednisolona, tá tomando Decadron, tá tomando uma porrada de fármaco, não tá sentindo dor, tá feliz, tá achando que não tem problema. O que acontece a partir daí? Acontece a partir daí que você tá mexendo seu ombro, Rai. Tá mexendo seu ombro, tá usando ele, tá dando aula, tá pegando objeto em cima da cadeira,
tá estendendo roupa no varal, tá penteando o cabelo, não tá sentindo dor, mas tá usando o ombro em direções que provavelmente, a depender do diagnóstico fisioterapêutico, você não poderia estar fazendo. Você entende? Então, não interessa se você tem bursite, não interessa se você tem tendinite, síndrome do impacto, se você tá com artrose severa, com indicação de prótese reversa de ombro, você precisa passar por um fisioterapeuta primeiro. Sabe por quê? Se você tiver um desses diagnósticos aqui que eu citei, uma disfunção contrátil, por exemplo, o fisioterapeuta vai te atender uma vez no mês durante 6 meses. E a cada mês ele vai te dar um exercício que vai respeitar um protocolo de ativação excêntrica para remodelar o tecido do seu ombro, para você melhorar a sua disfunção contrátil. Você vai fazer 6 atendimentos em 6 meses, vai melhorar e não vai precisar de zorra de cirurgia nenhuma. Se você, por exemplo, tiver um bloqueio de movimento, você vai fazer 8 atendimentos em 2 meses, e nesses 2 meses a gente vai te ensinar exatamente o que você tem que fazer para destravar a articulação sintomática, no caso do seu ombro, Rai. Então a gente não pode assumir que aquela tendinopatia é a causadora do problema. Entende? Gente, respeita. Não somos melhores do que médicos. Não somos melhores do que educadores físicos. Não somos melhores do que psicólogos. Apenas somos fisioterapeutas. E o tratamento é diferente. Só é diferente, não é melhor nem pior. Se quem te trata é um fisioterapeuta, o que você precisa é o diagnóstico do fisioterapeuta para ele determinar qual é a intervenção que você vai ter que fazer. Batendo minha cota de água por dia, 3,5 litros, tá? Para o meu peso corporal. Calcula o seu peso corporal vezes 35 ml por quilo de peso e você vai achar a cota de água por dia. A sua hidratação interfere na sua dor. A sua hidratação interfere nos seus sistemas orgânicos. A sua hidratação interfere no seu sistema nervoso central. E você pode estar com dor só porque não bate a cota de água por dia há anos. Beleza? Fica ligado nisso aí. Vamos dar um outro exemplo. Vamos pegar alguém que esteja na live aí. Vamos pegar a Emily, grande Emily, minha aluna de destaque, modelo. Emily, é o seguinte. A Emily tá com problema. A Emily tá com problema na Jefferson, daqui a pouco eu falo com você. A Emily tá com problema na ATM. A Emily tá com problema na ATM. A Emily fez uma extração de siso, né? De dente, né? Vamos dizer que a Emily tirou 4 dentes de vez. A Emily é minha aluna mais tagarela. E a Emily tá sem poder falar, gente. Tô com uma saudade da Emily falando. Vamos dizer que a Emily desenvolveu dor na ATM pela rigidez pós-cirúrgica, pós-cirurgia odontológica, e ela tá falando menos, tá mastigando menos, e ela começa a desencadear uma dor na ATM aqui, e essa dor começa a irradiar para a cabeça. Aí olha só, eu posso ter um bloqueio de movimento na articulação da ATM, da Emily, eu posso ter uma síndrome de dor crônica, eu posso ter uma síndrome de dor inflamatória, eu posso ter uma articulação estruturalmente comprometida, eu posso ter um trauma em recuperação. Então não adianta o dentista da Emily falar, olha, você tá com um deslocamento do disco da TM. Gente, nós fisioterapeutas estamos cagando pro diagnóstico dos outros profissionais. Não é que não seja importante saber, é porque o que a gente faz para tratar a Emily não tem relevância. Tá acontecendo isso, né, Emily? A gente tem bola de cristal, minha amiga. Não tem relevância pro que a gente vai fazer. Gente, você acha que se a Emily precisar de um tratamento de endodontia, de periodontia, de canal, alguma coisa que a gente fizer vai interferir no tratamento do odontologista, do cirurgião dentista? Claro que não, pessoal. É o diagnóstico do dentista. O dentista vai te tratar baseado no diagnóstico dele. Eu não tô dizendo aqui que não há correlação e interdependência entre as profissões. É claro que eu preciso... Alô, dentista da Emily? Olha, identifiquei que ela não está conseguindo mastigar porque ela desenvolveu uma inibição artrogênica macetérica, e essa inibição artrogênica pós-procedimento fez com que a musculatura paralisasse um pouco. A Emily, ela é dondoca,
E ela foi para um tratamento estético de harmonização facial, colocou toxina botulínica para fazer um lifting de papada, de bochechinha. E a Emily começou a inibir essa musculatura mastigatória. E toda vez que ela tenta usar, ela sente dor na TM. E essa dor na TM perpetua para a cabeça. A Emily está apresentando agora um bloqueio de movimento junto a uma disfunção contrátil, mais uma cefaleia cervicogênica por perpetuação do seu problema. Então, dentista, para que o seu tratamento tenha sucesso, a Emily precisa estar com um fisioterapeuta musculoesquelético para tratar dessas disfunções e ter uma aceitação maior ao seu tratamento. Assim como eu preciso que a Emily faça o tratamento de canal, exemplo, tá, o tratamento endodôntico, enfim, com dentista, para que ela tenha mais adesão aos exercícios mastigatórios que a gente vai prescrever para a Emily. Você entende como é complexo? Vamos dar um outro exemplo agora, pegar... Ó, o Kellerman tá esculachando, viu? Bota ácido hialurônico, não dá, pessoal. Não dá para botar ácido hialurônico, né? Porque não repara nada. Vamos lá. Vamos pegar o Jefferson agora. Vamos lá, Jefferson. O Jefferson é personal trainer. O Jefferson é fisioterapeuta. O Jefferson concilia os conhecimentos da educação física com da fisioterapia em prol dos seus clientes. Faz um trabalho primordial aí, que a gente acompanha pelas redes sociais. Mas o Jefferson, vamos supor, tá? Bate na madeira logo, não é rogando praga não, viu, Jefferson? Deus é mais, Deus te abençoe, te dê saúde. Mas vamos supor que o Jefferson... ele teve um dor lombar incapacitante. O Jefferson teve um dor lombar incapacitante e teve que desmarcar 10 alunos de personal de segunda-feira. Porra, vamos supor que o Jefferson cobra aí R$200 a hora de personal. Qual a porrada que ele toma aí? 10 pacientes, R$2.000 a menos no faturamento semanal dele, por causa de uma dor lombar incapacitante. Aí o Jefferson chega no ortopedista, vai pelo plano de saúde, faz o exame de imagem, faz o exame físico. Chega lá, o ortopedista diz, não, você está com uma contratura muscular, precisa ressonância não. E essa contratura passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas. Que diabo de contratura é essa que dura mais de 3 semanas? Qual arco reflexo patológico que está acontecendo para deixar a musculatura de Jefferson tensa assim? Não, o Jefferson fica com o pé atrás, apesar de seus conhecimentos na área da saúde. Quando a gente é paciente, meu amigo, muda tudo. Muda tudo, a gente esquece tudo que a gente aprendeu, a gente esquece sobre prognóstico, esquece sobre história natural da doença. Aí o Jefferson passa em outro ortopedista. Ele, não, essa contratura está demorando demais, você já tomou Miozam, Mioflex, ciclobenzapina, não está melhorando essa contratura, vamos fazer uma ressonância. Faz o diabo da ressonância, acha lá uma hérnia de disco L4, L5, outra hérnia de disco L5, S1 e fala, não, você está com hérnia de disco, seu problema cirúrgico, vamos operar. Nesse momento, instalam-se crenças irracionais a respeito da fragilidade da coluna do Jefferson, que sempre fez seus agachamentos, sei lá, com 40 quilos, com 80 quilos, sempre fez seus agachamentos, seus terra stiff com 60 quilos, seus afundos, sempre treinou certinho. Que diabo é essa que essa hérnia tá atacando aqui agora? Eu não sofri trauma que é do acidente, eu não tenho hiperreflexia, eu não tenho alteração de sensibilidade nas pernas, não tenho parestesia no trajeto dermatomal de L4, L5, L5, S1, para tornar compatível o meu exame físico junto com o exame de imagem que o ortopedista pediu. Eu tô perdendo, só tô atendendo 3 pessoas, porque na 4ª pessoa que eu tô atendendo, eu já tô com muita dor, já tenho que ir para casa, já tenho que deitar. Jefferson passou a não tolerar carga. Você entende que eu já falei sobre uma situação hipotética do Jefferson com várias características clínicas de exame físico? Você entende? Então, veja bem, o Jefferson vem para mim com hérnia de disco diagnosticada por 2 ortopedistas. E aí eu avalio o Jefferson e o Jefferson simplesmente reúne as características de uma disfunção. Então, eu preciso atender o Jefferson 8 vezes, eu vou atender o Jefferson por 3 meses, vou afastar esses atendimentos, vou atender o Jefferson 12 vezes, vou atender ele por 3 meses, vou afastar esses atendimentos e vou sempre produzir o desconforto do Jefferson com o meu exercício, para remodelar o tecido que está em disfunção. Nesse processo, o Jefferson começa a melhorar e começa a voltar a atender. Ele começa a voltar a atender 10 pessoas por dia, começa a voltar a faturar os R$2.000 por dia de atendimento. E o estresse financeiro instalado depois do diagnóstico começa a decair. Por quê? Porque o Jefferson, ele procurou um fisioterapeuta musculoesquelético. Mas o Jefferson também
pode ter instalado um nocebo muito grande depois do diagnóstico do ortopedista, e esse nocebo gerado alterações morfológicas na estrutura do cérebro do Jefferson que sensibilizaram o sistema nervoso. E aí eu pergunto pro Jefferson assim: Jefferson, o que é que você acredita que está acontecendo com o seu problema? Aí o Jefferson me fala: não, eu acho que eu dei um jeito na coluna, eu tô com a vértebra fora do lugar, e essa vértebra pinçou meu nervo, eu não tô conseguindo dobrar, não tô conseguindo vestir uma calça, e eu também nunca tive uma postura muito boa, eu fico em pé muito tempo, quando eu sinto relaxado, quando eu tô assistindo, eu não fico ereto, né? Olha quanta crença irracional que o Jefferson tá passando. E assim, meu pai tem essa doença, meu pai hoje tá andando de cadeira de roda, e eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa para não ficar que nem ele. Então, olha quanta projeção catastrófica de futuro que ele não sabe controlar e nem sabe se vai acontecer. Eu começo a identificar que ele tem uma barreira de recuperação. Aí eu falo pro Jefferson: Jefferson, você teve trauma que é do acidente? Ele fala não. Aí ele fala não, eu pergunto assim: você tá com incontinência urinária, tá com febre junto com a dor, tá perdendo peso sem motivo? Ele não. Faço o exame de reflexo, faço o exame de tensão neural, faço o exame de sensibilidade, faço todo o exame neurológico da propedêutica clínica que a gente ensina, e todos os testes do Jefferson estão negativos. Jefferson, você percebeu nesse episódio de dor de 6 semanas pra cá, de 3 meses pra cá, algum evento de vida desencadeador de estresse? Pô, o Jefferson vai lá e fala: não, perdi meu ente querido, tal. Não, tô passando por um divórcio. Não, findei uma sociedade. Não, faliu empresa na pandemia. Não, tô com um problema assim dentro de casa, tal, que tá muito difícil e eu não tenho dormido. O Jefferson começa a apresentar um padrão misto em uma dupla apresentação clínica de uma disfunção junto com a síndrome dolorosa crônica, cheios de barreiras de recuperação. Você entende que agora o Jefferson não vai fazer um tratamento só de 3 meses? O tratamento do Jefferson agora vai ser de 6 meses e vai precisar de um terapeuta cognitivo comportamental junto. Graças a Deus, né, grande Jefferson, a digníssima do Jefferson é psicóloga e deve saber lidar com muito bem com essas condições em casa. E o Jefferson vai melhorar muito se ele trabalhar com esses 2 profissionais. Então, é uma situação hipotética? Claro que é uma situação hipotética, não sei absolutamente nada da vida do Jefferson. Estou te dando esse exemplo para que você entenda que não interessa se o seu diagnóstico é de hérnia, se o seu diagnóstico é de síndrome facetária, se é de dor ciática, se é de inflamação do nervo ciático. O que interessa é que quem vai lhe tratar é o fisioterapeuta. E se o fisioterapeuta vai lhe tratar, você tem que esquecer o diagnóstico médico, abraçar o diagnóstico fisioterapêutico e fazer exatamente o que o fisioterapeuta te prescreve. O que você tem que conscientizar o seu paciente? Você precisa conscientizar o seu paciente de que o curso evolutivo do seu problema, ele tem muita variabilidade. Você vai se comportar em intensidade da dor como se fosse um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma apresenta picos e vales. Quando você estiver no pico, você vai achar que está pior, porque você está se comparando ao momento bom que você passou durante o tratamento. E aí você vai dizer assim: ó, meu tratamento não está surtindo efeito, eu quero abandonar. E isso acontece muito. É por isso que a gente vende somente um plano de tratamento, para que o paciente se obrigue a estar presente nas consultas, para a gente reverter todo o processo de nocebada que o paciente recebe. A gente é um verdadeiro esquadrão antinocebo. Todas as vezes que alguém passa uma crença de fortalecimento muscular, de correção postural, de encurtamento está causando a dor, pausa para bloquear um fake que entrou aqui na live, que está fazendo comentários bizarros. Todas as vezes a gente vai parar para dar um bloco nesses fakes aí, tá, galera? Então, quando a gente identifica esse cenário, a gente precisa passar a característica clínica do paciente e alinhar a expectativa do paciente. Se a gente não alinha a expectativa do paciente, a gente vai ter muito problema para recuperar. Vamos ver quem tá on aí e se alguém tá disponível a trocar uma ideia ao vivo aqui comigo, tá? Vamos ver quem tá on. Se a Emily, o Jefferson, o Pablo, o Kellerman, o Francisco, a Juliana, o Michel Cerqueira
E se a Rai for fisioterapeuta, quiserem trocar uma ideia comigo agora ao vivo, coloca eu nos comentários, que a gente vai compartilhar a tela com vocês e falar um pouquinho sobre esses casos, né, complexos que a gente tem recebido. Alguém quer participar aí, pessoal? Alguém está preparado para participar? Cristiano, se quiser participar, fala eu. Pronto, Cristiano. Então eu quero que você aceite o nosso convite. Passar cerca de 5 a 10 minutos com cada um de vocês, tá? Basta aceitar o convite, Cristiano. Veja aí se você consegue. Boa. Grande Cristiano, beleza. Você me escuta? Perfeito. Me escuta bem, Cristiano? Boa, maravilha. Prazer te conhecer. Você é de onde? Belém do Pará. Belém do Pará, maravilha. Tem um aluno aí. Cristiano, eu queria... A proposta, assim, dessas lives que a gente está fazendo é compartilhar casos clínicos e trocar experiências em pacientes com dor crônica. E, assim, a proposta é que você compartilhe algum caso que você venha tendo sucesso ou dificuldade, para que a gente tenha algum insight para te passar, para ajudar você na sua prática clínica, ou simplesmente tentar colaborar ou discordar de tudo que a gente falou aqui, para a gente passar alguma ideia, tá? Se tem alguma coisa para compartilhar aí, inclusive, eu acompanhando o raciocínio que eu estava seguindo na live desde o começo, é algo que a gente bate na tecla periodicamente, em relação ao diagnóstico que o médico vem nos repassando em prol do caso do paciente. E muitas das vezes são apenas achados que muitas das vezes são irrelevantes, porque a clínica, eu costumo dizer que a clínica é soberana, ela não mente. Então, tipo assim, o que o paciente nos apresenta aqui fisicamente, presencialmente, as respostas dos testes, com certeza é mais relevante e a gente consegue ajudar mais. Então, muitas das vezes, também, fatos que estão associados também a hábito saudável, certo? Como você falou, a questão da hidratação é muito importante, então, às vezes, a gente faz esse feeling com a galera da nutrição, que é, sem dúvida, importante, entendeu? Então, a gente é uma máquina, nosso corpo é uma máquina que ele precisa trabalhar em harmonia. Então, a gente olhar para o paciente como uma causa e lesão de maneira, um raciocínio modelo biomédico, eu acho assim que é uma visão muito fechada. Então, a gente tem que usar um raciocínio biopsicossocial, explorar, verificar as vertentes, verificar as bandeiras que o paciente nos apresenta para entregar um tratamento excepcional. Mas, assim, eu tive muito bom, obrigado pela colaboração, Cristiano. Vou fazer uma pausa só para... Não ouvi? Fale. Eu não ouvi. Pode falar. Ah, tá. Tá me ouvindo agora? Perfeito. Pode falar. Então, eu recebi um paciente, assim, que tiveram diagnósticos de hernia de disco, tiveram algum achado no exame e que esses achados, quando a gente foi avaliar o paciente presencialmente, como eu acabei de falar, foram irrelevantes. Então, eles notaram presencialmente, quando a gente explica, o paciente entende. Então, tipo assim, eu gasto um tempo na avaliação para explicar para o paciente, para ele entender. Tudo bem, como você falou, a gente não é melhor do que o educador, do que o nutricionista, do que o médico, mas assim, a gente conhecer o trabalho de cada um e poder explicar para o paciente é excepcional. Explicar o que está acontecendo com ele. Então, isso, sem dúvida, faz com que a gente tenha uma boa resposta em relação ao que a gente está apresentando
para o paciente de proposta de tratamento. Isso aí. E só pegando a ponga, Cristiano, a gente sabe hoje que quando a gente acompanha pela história natural, tem um grande estudo do New England Journal of Medicine, que ele acompanha pacientes com dores ciáticas ao longo de 2 anos, e ele começa a perceber que 88% desses pacientes melhoram por remissão espontânea, sem fazer absolutamente nada, mostrando que a história natural é imensamente favorável para esses pacientes com hérnia de disco. Tem outro estudo do Richard Dayol e do Tiu e colaboradores que mostram que quanto maior a hérnia, maior é a chance de regressão espontânea dessa hérnia, transformando aquelas hérnias sequestradas, aquelas hérnias extrusas, com 96% de remissão. E, então, isso é um dado que não aterroriza o paciente. E como você bem falou aí, que você gasta o tempo da avaliação explicando o que é que está acontecendo para o paciente, essas informações, elas tranquilizam, elas encorajam o paciente a se manter ativo, fazer tudo o que der conta para fazer com que a recuperação seja mais fácil de ser feita. Porque quando essa informação da hérnia é instalada no HD do paciente, o paciente fica aterrorizado, começa a se comportar de uma forma robótica, né? Mexendo a coluna com esse padrão rígido para se proteger. E aí essa informação que você passa é fundamental para que o processo natural aconteça. Cristiano, eu vou chamar aqui uma outra pessoa, vai ficar aí com você para você fazer uma tréplica do que a gente vai falar. E eu vou convidar essa pessoa para falar sobre um assunto que vem chegando muito no consultório, principalmente de idosos, que é estenose, beleza? Então vamos convidar aí o Kellerman, só para trocar uma ideia da experiência dele com esses casos de pacientes, tá? Kellerman, é só aceitar o convite aí, enquanto a gente vai tentando responder algumas perguntas que chegaram aqui. Grande Kellerman, você me escuta? Sim, te escuto. Bom dia. Maravilha, Kellerman, seja muito bem-vindo. Obrigado pela disponibilidade. Estou aqui, ó. Domingo, 11h30 da manhã. Seguindo as recomendações, batendo a minha meta também de água. Aqui, ó. Isso aí, muito bom. Muito bom. Kellerman, eu queria que você falasse um pouquinho, velho, da sua experiência com um dos diagnósticos que eu citei aqui, né? Porque às vezes chega um vovozinho pra gente, que é um vovozinho que tem dores nas pernas, vovozinho passou de 60 anos, o problema já passou de 3 meses, ele vai para um ortopedista, dá a ressonância só mostra a alteração normal da idade, artrose, abalamento, degeneração, nada que explique a dor dele, e o vovozinho fica lá fazendo pilates, RPG, vira e mexe, tem que ir no supermercado, começa a dobrar a coluna no carrinho, porque se ficar em pé o bicho pega, a cada 10 minutos andando o cara tem que sentar, parar, porque a dor fica insuportável, gera uma queimação, e a gente sabe que o diagnóstico da estenose de canal foraminal é eminentemente clínico e não precisa de diagnóstico de imagem nenhum. Então, na sua experiência, Kellerman, como é que você tem feito a abordagem de tratamento nesses pacientes com estenose? E depois o Cristiano, se quiser, pode fazer uma réplica aí à nossa fala. Primeiro, desconstruir assim, Caio. Obrigado pela oportunidade, prazer aí, Cristiano. Todo mundo tende a achar que qualquer dor que desce na perna é o nervo ciático, né? Todo mundo tem, é minha hérnia de disco, né? Isso já é rotulado. Então, nós temos algumas características clínicas que diferenciam, né? Uma hérnia de disco de um quadro de estenose. Por exemplo, um quadro de estenose ele vai atingir uma pessoa, principalmente mais do sexo masculino, com uma faixa etária acima de mais ou menos 60 anos para cima, 57, 60 anos para cima. O paciente ele tende a tolerar, a dobrar o tronco para frente para aliviar os sintomas. Geralmente, numa hérnia de disco, isso já às vezes agrava o quadro. O paciente ele vai ter dificuldade para caminhar. Ele anda poucos passos, poucos metros, ele quer sentar, porque o sentado para ele alivia, né? Outras características relacionadas
essa condição, a dor é muito mais forte na perna, e quando a gente faz o exame físico, né, os testes neurológicos eles são negativos no quadro de estenose. Já numa hérnia de disco clássica, né, a gente vê que o exame neurológico, tanto do SLAMP, do LASEG, de você esticar a perna, você sente uma tensão neural ali, você vai sentir um incômodo. Em relação a tratamento, né, o que muda, né, comparado com uma estenose, com uma hérnia de disco, né? A hérnia de disco assintomática que a gente tem com bloqueio de movimento, como você mesmo comentou, em torno de 15 dias, 2 meses, a gente trata esses pacientes. Já numa estenose, o quadro é um pouco mais reservado, né? Eu costumo falar para esses pacientes que a gente faz um protocolo de mais ou menos 6 semanas para identificar de fato se essa estenose ela é verdadeira ou porque ela pode mudar de classificação no meio do percurso. A partir do momento que a gente entende que esse tratamento de 6 semanas, esse quadro ele não vem mudando, porque a gente não vai mudar esse quadro de estenose, a gente vai ensinar o paciente a se movimentar de uma maneira correta para que ele gerencie os sintomas. A gente não vai reduzir a estenose, a gente só vai explicar para ele, ó, esse movimento para você é provocativo, esse movimento não é, então você precisa fazer mais exercícios nessa posição para que não te gere sintomas. E dentro desse contexto, a gente vai precisar trabalhar em atividade muscular, né, de condicionamento desses pacientes, dentro dessas amplitudes que não geram sintomas para ele. Então, por exemplo, se eu sei que sentado é confortável, eu vou trabalhar membro inferior, condicionamento de membro inferior, sentado, seja numa cadeira extensora. Eu não vou botar ele em pé para fazer extensão de coluna, por exemplo, que eu sei, ou ele em pé, que eu sei que vai provocar o sintoma deles. Então, nesse caso, o prognóstico é de mais ou menos 3 meses, podendo levar até 1 ano, e esses pacientes também, não respondendo ao tratamento, eles podem ter uma opinião médica com um bloqueio para poder, se a gente modifica a classificação desses sintomas, para que ele volte a aceitar melhor essa condição com outro tipo de abordagem. Mais ou menos é nisso que a gente faz, além do teste de caminhada, porque a referência que a gente tem que colocar para o paciente não é a intensidade da dor, e sim o nível de função dele. Então, se hoje ele não consegue caminhar 5 minutos por conta da dor, com o nosso tratamento, a gente espera que ele, daqui a um tempo, ele comece a caminhar 8 minutos. Então, a gente vai, ao longo do tempo, a gente vai ganhando tempo de função, de permanência em pé. É isso que a gente faz, é isso que eu oriento para os meus pacientes quando chega para mim com esses quadros. Maravilha. Cristiano, tem alguma experiência com estenose? Tem alguma coisa a comentar em cima do que ela falou? Para comentar, para dar só um complemento do que ele falou, basicamente o processo de reabilitação da estenose é um pouco demorado diante de alguns casos. Então, assim, a gente necessita de várias abordagens. Então, é tudo uma escada que a gente vai acompanhando o processo do paciente, referente ao que ele vai nos mostrando. Então, algo que faz a gente se basear e evoluir é as referências. As referências que o paciente vai nos demandando. Então, para complementar o que o Kellerman falou, as referências são, sem dúvida, importantes para a gente mostrar um feeling para o paciente, o qual ele está evoluindo. Então, essa pegada que ele falou em relação ao teste de caminhada é sem dúvida a melhor prova social. Então, o paciente vê que ele está conseguindo andar em uma distância, seja ir da sala para a cozinha ou caminhar para ir da casa dele até a feira, o mercado. Então, sem dúvida, isso é muito importante. Maravilha. Juliana, se você quiser participar, me fale que a gente chama você e divide tela também, tá? Ó a Juliana falando aí, ó. Atendi recentemente um paciente com estenose verdadeira, inclusive fez prótese de quadril por erro diagnóstico. A dor permaneceu por causa que era estenose, fez o tratamento por 6 semanas e melhorou 40%. Esse 40% pode ter uma relevância absurda para o paciente e pode ter uma relevância baixa para mim se eu tiver autocobrança.
mas às vezes o paciente melhora 40% de intensidade de referência, de dor, de mecânica, de função, e está super satisfeito. Eu quero complementar o que a Juliana falou, que eu atendi um paciente com estenose que ele estava em profundo isolamento social, com suspeita de depressão, porque ele não conseguia ir brincar com o neto no shopping. Aqui no shopping em Salvador, tem um stand aqui, que a gente bota aquelas criancinhas dentro de um saco de bolinha colorida, né? As crianças adoram ir para lá. E aí o que é que acontece? Quando eu avaliei ele, eu vi muitas barreiras de recuperação, mas eu parti daquele pressuposto de que, cara, se esse cara for um bloqueiozinho de movimento, ele pode melhorar abruptamente e derrubar todo o castelo de crenças que ele tem a respeito de fragilidade do corpo dele e voltar, quem sabe, a passear com a neta. Rapaz, esse vovô deu um feedback pra gente surreal e passou 2 horas no shopping com a neta e brincou lá e não sentiu a dor na perna. Ou seja, ainda tem isso das estenoses serem falsas. O paciente ter toda a apresentação clínica de estenose de canal e aí você vai lá, olha, a estenose tem que piorar com a extensão. Vamos colocar uma extensão sucessiva aqui para ver o que acontece? O cara vai, bota a estenose, produz dor na perna, aumenta, do nada nenhum efeito, do nada diminui, do nada abole, do nada o cara fica melhor por 4 horas. Bota isso 3, 4 vezes no dia, o cara começa a melhorar. Então, existe os casos que eu levanto aqui, que eu defendo, de duplas apresentações clínicas, triplas apresentações clínicas, onde o paciente pode ter toda a avaliação compatível com estenose, mas quando submetido a uma estratégia de movimento simples, ele se apresentar como um bloqueio de movimento e melhorar absurdamente. Uma coisa que eu queria complementar, o que o Keller não falou, que o Cristiano falou, é que a gente precisa, como eu falei no início da live, né, desmistificar o diagnóstico médico, não que esteja errado, tá? Mas que o nosso diagnóstico é diferente, é próprio, e é ele que dá a tomada de decisão clínica, porque às vezes o paciente tem dor lombar e dor nas pernas, e o cara pode ser bloqueio de movimento, pode ser síndrome radicular, o cara pode ser uma estenose, o cara pode ser uma aderência de raiz nervosa, e aí tem uma coisa muito básica, velho, que diferencia tudo isso, que é a prova de tensão neural adversa. Cara, você botou a prova de tensão neural adversa, foi positivo, cara, não é estenose de jeito nenhum. Estenose não tem tensão neural. A tensão neural, ela é apresentável em síndromes radiculares, em bloqueio de movimento, em aderência de raízes nervosas. Se o cara tem tensão neural, só pode ser esses 3. Uma outra coisa que a gente pode diferenciar também é que a aderência de raiz nervosa, quando você bota um teste de flexão deitado, ela não tem efeito. Porque para provocar o sintoma de uma aderência, eu preciso produzir consistentemente aquele sintoma. E se eu dobro o joelho abraçando o joelho, eu tiro a tensão da raiz. Se eu tiro a tensão da raiz, a resposta sintomática intrateste é nenhum efeito. A pós-teste é nenhum efeito. Então, se o cara começa a piorar na flexão, o cara pode ser qualquer outra coisa menos aderência. Se o cara começa a melhorar na flexão, pode ser qualquer outra coisa menos a estenose. Porque a estenose ela vai aliviar com flexão. Então, existem movimentos muito simples que em menos de 5 minutos, um fisioterapeuta musculoesquelético consegue diferenciar os vários diagnósticos para te dar um tratamento cada vez mais assertivo. Agora eu quero levantar só uma última coisa, tá? Olha só o que a Juliana falou. Grande Marcelo Matos, grande dentista aqui de Salvador, cuida de minha noiva. Muito bom a sua presença aqui, amigo. Ó, Juliana Vieira queria entender o mecanismo de dor acentuada na perna e não tensiona o nervo. Cara, como que a gente pode explicar isso aí, Keller? Como é que eu não entendi a pergunta dela? Queria entender o mecanismo de dor acentuada na perna se não tensiona o nervo. Então, porque nem toda dor na perna tem de origem ser de nervo, pode ser de outras estruturas, pode ser um problema vascular, por exemplo, né? Então, nem sempre dor na perna irradiada quer dizer que é o nervo que está em sofrimento. Tem outros, que a gente, aí, se a gente extrapolar para mecanismo de dor, né? Pode ser uma dor, dependendo do tempo nossa plástica, pode ser uma dor, provavelmente pela descrição do comentário dela, uma dor nociceptiva, talvez aí tenha as suas subcategorias, química não inflamatória, manutenção tissular ou química inflamatória, né? Daí para diferenciar
desses 3 tipos tem que ser, né? Dor por 24 horas, uma química inflamatória, vai piorar com o movimento. Química não inflamatória, ele vai ter posturas de alívio, posturas de agravo, né? E a manutenção tissular é quando ele sai daquela posição e a dor já melhora imediatamente. Então, seriam essas 3 características que você tem que extrapolar, né? Para diferenciar, então, que essa dor na perna não fique vinculada só a uma tensão neural. Por isso que, às vezes, tem muitos pacientes que têm uma dor que a gente fala referida, né? A gente faz o teste neural, não dá negativo, mas o que ele tem uma dor na perna, que pode ser influenciado pela coluna, só que tem outras estruturas que não nele está sendo acometida ali e está gerando esses sintomas que nos confunde na prática clínica, né? Massa. E Cristiano, isso tem alguma coisa para também ajudar pode se nessa explicação exacerbar aí, Cristiano? com a questão do sono. A, a questão da alteração do ciclo circadiano pode alterar. Então, fazer com que o paciente fique mais, a dor mais presente, a dor aumentada, e se esse paciente bate na emergência, faz exame de imagem, ele vai ficar mais relevante, vai castrofizar a dor. Então, são pontos para ser complementados na fala do Keller. Boa, maravilha. Ju, veja só, Ju. Veja como a gente não pode assumir um raciocínio linear entre mecanismos causais de dor. Quando o Kellerman trouxe uma abordagem baseada em mecanismo, que é uma coisa que eu não ensino, tá? O Kellerman já tem isso bem fundamentado por outras coisas que ele aprendeu, e é muito válido isso. Eu quero te explicar que na estenose de canal, eu tenho uma alteração no foramen que dá a saída nervosa. Esse foramen, ele foi agredido por muito tempo e provavelmente aquele paciente teve um tempo de radiculopatia, teve um tempo de bloqueio de movimento, teve uma dor lombar maltratada e sim, o nervo ficou em sofrimento por muito tempo. Só que depois de 2 anos, existem adaptações na forma e na função, pensando no aspecto estritamente estrutural do nervo, onde eu tenho produção de células gliais que geram fatores pronoceptivos. Só que a adaptação do nervo, ela é feita mesmo com problema. Então, vai chegar um momento que para você se locomover, seu corpo vai se adaptar e vai tirar a tensão do nervo através de algum mecanismo compensatório que a gente não sabe ao certo qual é. O fato é que o comportamento do sintoma, quando você eleva a perna reta ou faz a manobra do slump, não desencadeia a reprodução concordante do sintoma no paciente com estenose. O mecanismo pelo qual a gente não vai saber te dizer. Mas a gente consegue, através de um raciocínio multidimensional, de que o tempo de sofrimento neural gera aumento do campo receptivo de vários nociceptores. E aí, o paciente pode ter uma hiperalgesia periférica, o paciente pode ter uma alodinia, que ele começa a ter dor por estímulos inócuos. Por exemplo, se eu olhar para a direita aqui, o ventilador está batendo em mim. Tem gente que não sente só a refrescância do vento. Ele sente a dor do vento batendo na pele, por um aumento de campo receptivo por diversos outros fatores, né? Então, sempre foi a interrogação na sua cabeça. Tire a interrogação da sua cabeça no sentido de não se cobre para saber o porquê. Nesse sentido, se cobre apenas para saber o que as intervenções modificam os desfechos dos pacientes. Apenas isso. Se desprenda pelo mecanismo. Deixa o mecanismo lá para o Rafael Alait estudar, para o Leandro Fukuzawa estudar, para a Ana Maria Siriani estudar. É uma galera que está tentando estudar mecanismo. Tá? E quando eles souberem algo a respeito disso, com certeza eles vão disseminar e a gente vai ter essa resposta. Mas o grande lance é que essa resposta, ela não traz uma modificação na intervenção que a gente faz, saca? Então, é simples uma satisfação de saber por que aquela parada está acontecendo. Mas não vai mudar o que a gente faz, tá? É tipo assim, dieta. Dieta, a gente sabe que para emagrecer, você tem que estar em déficit calórico. Isso não muda no mínimo 2 décadas. Acabou. Tem várias formas de estar em déficit calórico. O mecanismo pelo qual isso acontece, a gente não sabe. A gente só sabe que se botar déficit calórico, a pessoa emagrece. Acabou. Então a gente sabe qual é a intervenção e como ela muda o desfecho. E qual desfecho ela muda. Mas como ela muda, a gente não tem uma certa explicação. Só para finalizar aqui agora, tá dando a hora do rango, eu quero voltar no caso da Emily, né? No caso de ATM,
porque eu lembro nitidamente, assim, Kellerman, não sei se foi da turma 1 ou da turma 2, que o Kellerman liberou uma dúvida lá na comunidade dos alunos sobre um paciente de dor na ATM que não estava conseguindo abrir a boca, abrir a boca. E assim, diagnósticos odontológicos são específicos para estrutura, na maioria das vezes, e na função mastigatória ou do movimento da temporomandibular, muitas vezes. E às vezes o cara tem uma artrose na articulação, tem um deslocamento discal na articulação, tem uma abertura não alinhada biomecanicamente, quando o cara abre a boca, faz um S, né? E aí, essas alterações de forma e função são muito abordadas pelos dentistas. Só que muitas vezes, essa alteração não é relevante para o quadro de dor. Só estou falando sobre dor aqui, não sobre outros aspectos, tá? Então, eu queria que o Kellerman lembrasse desse caso aí pra gente, e falando um pouco sobre o que nossa querida Emily está passando, né? E como a gente pode ajudar ela, né? Que a gente quer a tagarela de volta. Ela tá de alta já, tá até comendo sushi. Pode liberar. Olha, ela vai me xingar, tô entregando ela na live aqui nas conversas online nos bastidores. Mas vamos lá, Caião. Esse caso aí foi, cara, me marca até hoje, né, cara? Isso foi acho que uns 2, 3 anos atrás que eu atendi essa paciente. Foi uma paciente que eu atendi no SUS, né? Onde lá a gente atende várias condições musculoesqueléticas e ninguém atendia ATM. Ninguém atende ATM lá no SUS, porque chegou pra gente esse caso e calhou de eu estar assistindo, naquela semana chegou aquela paciente, eu estava assistindo o módulo de ATM do teu curso. Então estava meio fresco na minha cabeça aquela abordagem, né? Embora não é uma coisa que eu utilizo muito na minha prática clínica. Aí veio aquele caso lá, aquele desespero, falar, ninguém atende. Eu falei, quer saber, eu vou testar essa zorra aí, como diz, cara. Eu falei, vamos ver se vai dar certo. E ali eu conversei era uma adolescente de 15 anos, né? E ela veio com a mãe, estava toda preocupada, né? A condição porque ela não conseguia mastigar direito, ela não abria muito a boca. E segui o GPS testando o cervical, não encontrei nada que modificasse sintomas. Testei torácica, nada que modificasse sintomas. Testei ombro para ver se achava alguma coisa no ombro, também não achei. Eu falei, deve ser DTM mesmo. E ali a gente começou com algumas abordagens, né? Pedia para abrir e fechar a boca também, produzia dor, mas não modificava, até que eu achei o movimento de deslocamento lateral para a esquerda que começou a modificar os sintomas dela. Eu acho que ela chegou para mim, em média, sem brincadeira, a abertura da boca dela era 1,5 dedos, né? Lá a gente nem usava, não usava paquímetro, né, para fazer a mensuração. Usava os dedos da mão mesmo. Ficava a luvona lá e colocava o dedo na boca do paciente, abrir. Por ali a gente seguia. E a partir do momento que eu comecei a usar os movimentos repetidos de lateralização da mandíbula, né, a resposta começou a mudar. Em concomitante, ela estava fazendo um tratamento odontológico também, usando placa miotensiva, e aí ela melhorou num certo ponto. Depois ela começou a melhorar com protusão cervical, que é uma coisa que fala, caraca, velho, não, foi até que a gente conversou depois, falou, testa isso, aí ela começou a melhorar com protusão cervical, e aí assim, cara, sem brincadeira, de 1,5 dedo, na quinta sessão ela tá com 4 dedos de abertura na boca, né? E aí, assim, calhou da data dela voltar pro dentista, né? E quando ela voltou, o dentista perguntou quem que era o filho, qual que era o especialista que ela tinha ido, porque ele não conhecia ninguém, né? E aí eu, na humildade, falei, não sou especialista em ATM. Falei, eu só estudei um pouco aqui e testei uma abordagem e, graças a Deus, deu certo, né? E consegui dar alta para o paciente, ela voltou a mastigar normal, fazer as coisas normal, né? Claro, com a profilaxia, foi bem orientada e depois a gente perdeu o contato, né? Mas assim, depois no final do tratamento ela até me trouxe chocolate e tal,
Foi bem bacana a experiência, assim. Aí foi, porque foi um caso, Caio, que me marcou, porque não é do meu hall de expertise, DTM, né? Mas por alguma razão eu resolvi encarar aquele desafio ali e aproveitar mesmo parte do que você ensinou para testar mesmo, para me colocar à prova. Deixa eu ver se eu consigo aplicar isso direito, para ver se eu consigo ajudar ao menos essa paciente. E depois dessa paciente, eu atendi acho que mais uns 4 casos de DTM também, que chegou lá para mim. Quando chega para mim, o pessoal já até chega lá e até marca para mim e fala: deixa para o Kellerman se vira com isso aí, porque ele sabe fazer. A gente não sabe. E assim foi. Aí foi o que eu comentei na comunidade lá, porque anos atrás, quando eu aparecia um caso desse, eu fazia, era laser, era massagem intraoral, ali liberação de ponto gatilho, e ficava às vezes naquele chove não molha, né? Não imaginava em bloqueio de movimento, testar movimentos específicos para DTM, né? Nunca tinha aprendido isso, né? Aí fui ver no seu curso, por isso que eu resolvi compartilhar lá na nossa comunidade esse case que foi muito importante para mim. Maravilha. Cristiano tem alguma experiência com tratamento de dor na Sim, sim. temporomandibular? A questão também da dor, da ATM, das disfunções temporomandibular também estão associadas a questões emocionais. Então, tipo assim, se o paciente tem alguma queixa, logicamente que isso vai repercutir em relação à dor dele. A questão do sono também tem uma relevância. Então, essa musculatura que corresponde à mandíbula são muito íntimas da região cervical. Então, são totalmente interligadas. Não tem como tratar uma e não tratar a outra. E esses pacientes, quando a gente avalia, quando a gente vai tratar, basicamente tem o que mexer em ambas as regiões. Muitas das vezes também, como o Kelly falou, na região torácica, tem um ponto a se ajustar. E a questão da hipomobilidade, né, que é muito, muito frequente. Então, a gente tem que movimentar a vida, né, cara? Exatamente. Muito bom. Ó, eu anotei alguns pontos para comentar antes da gente finalizar, mas se vocês não tiverem mais tempo, fica tranquilo para sair a qualquer momento, tá? Eu já estou finalizando. Ó, tudo que eu quero endossar do que vocês falaram é o seguinte. Mais uma vez, diagnóstico do dentista, do médico, do psicólogo, eles são importantes para as intervenções desses profissionais e para a gente ter a consciência do que o colega está tratando. Mas a nossa intervenção nunca vai se basear neles. Por que o Kellerman teve resultado na abertura da boca dessa paciente? Que, cara, o feedback do Kellerman lá dentro da comunidade foi um feedback que eu compartilhei acho que umas 200 vezes, porque foi uma coisa assim, realmente sobrenatural. Porque nem eu acreditava que aquela recomendação ia melhorar o paciente da Kellerman. Só que eu assumi que a gente sempre tem que testar o paciente. A gente não pode criar uma hipótese na nossa cabeça, não. Assim ele não vai melhorar com isso, não vou nem testar. Não dá. Tem que testar. E o que acontece com o fisioterapeuta experiente versus inexperiente? Kellerman faz assim, abre a boca e desloca o lado com pressão extra. Repete. Aí o paciente faz isso sem o Kellerman olhar, dói na primeira, na segunda, na terceira, na 7ª repetição tá doendo. O paciente faz o quê? Meu Deus, está machucando, está lesionando, está inflamando, vou parar, não vou fazer, não, que não tá bom. Só que aí o Kellerman olhando, o que acontece? Grande Bárbara, seja bem-vinda. Quando o Kellerman olhando, o que acontece? O Kellerman insiste para o paciente fazer até o final para ver o que acontece. Aí, ó, produz, aumenta, diminui, melhor. Abre a boca, abriu mais. Ou seja, quando chega na 15ª, na 20ª repetição, a experiência de movimento gera uma sinalização central e essa sinalização central vai lá na substância cinzenta periaquedutal e, ó, abre a torneira dos opioides endógenos. E aí você viola a expectativa do paciente e o paciente vê, pô, foi ruim no início, foi ruim durante, mas eu fiquei melhor depois. Eu vou insistir com isso para ver o que dá. Por quê? Porque ninguém tinha tentado isso comigo antes. O fisioterapeuta fez assim, doeu. Então não faz esse não. Ou então, vai só até onde não dói. Cara, esse vai só até onde não dói é a maior merda que um fisioterapeuta pode fazer. Por 2 motivos. Primeiro motivo, você não chega no final do movimento, que é onde a rigidez se instala.
Segundo motivo, você vai lá na crença central do paciente de machucado e diz, ó, ele mandou não ir até ali. Quer dizer que se eu for lá, vai machucar. E você dá um tiro de nocebada na cabeça do paciente e perpetua o problema. Então, assumir que a gente não sabe o que vai acontecer para sempre testar o paciente independente do diagnóstico e da dor. Beleza? Gente, Lidiane Leite está pedindo para deixar salvo. Eu quero que vocês comentem aí se ela merece que deixe salvo ou não. Porque ela só chega... Gente, o Instagram tá me derrubando com uma hora de live. Eu não sabia que isso estava rolando. Grande Cristiano Júnior, o aluno mais questionador de todos os tempos. O Instagram tá me derrubando com uma hora de live e eu não tô conseguindo. Cristiano, entra aí de novo, Cristiano. Jefferson Elaine, ver solicitação. Devagarzinho. Kellerman, entra de novo aí, Kellerman. Rapidinho. Aceitar, pronto. Deixa eu ver se o áudio tá ok pra gente continuar de onde a gente parou. Tudo certo. Rapidinho. Kellerman, me escuta, Cristiano, Tudo me certo, escuta? tudo certo. Tranquilo. Falem aí pra eu ver se tá tudo certo. Tudo tranquilo, maravilha. Ó, o Instagram tá me derrubando com a hora e eu não sabia disso. Antes eu passava do tempo. Tava bom que a então, gente nem notou. Assim, coisas do ao vivo, né? Então, então vamos continuar de onde a gente parou, tá? Para endossar mais uma vez o que vocês falaram, o Cristiano falou aí, ansiedade. E aí eu quero fazer o link da ansiedade com uma coisa muito comum que acontece em pacientes com disfunção temporomandibular, que é o bruxismo. Bruxismo. Então, olha só. O padrão de ansiedade significa uma resposta de medo associada a uma projeção futura que o paciente não consegue controlar. Então, existe algum evento de vida desencadeador de estresse rolando, mesmo que ele não saiba o que é no momento, você precisa dar esse conceito para ele começar a rastrear na vida dele qual é o evento de vida desencadeador de estresse que está rolando. Por quê? Os pacientes que têm um padrão ansioso elevado, eles desencadeiam bruxismo. Não como uma relação causal, mas como uma relação multidimensional. Então, olha só, o que é convencional? Bruxismo ou briquismo vai gerar fratura no dente. Aí me perdoe aí se eu estiver falando alguma coisa besta. Se você for dentista, por favor, me corrija se você estiver assistindo. Mas o dentista geralmente vai conscientizar sobre todos os aspectos que influenciam o bruxismo, colocar uma placa miorrelaxante para que esse morder não gere fratura de dente, não gere qualquer outra disfunção. E os pacientes, alguns se acomodam a essa terapêutica, outros começam a gerar privação de sono. E aí essa privação de sono, por causa do dispositivo, ou por causa de outros fatores, começa a perpetuar a alteração na arquitetura do sono. Quem não sabe aí, por favor, Porque Nós Dormimos, Matt Walker, maior pesquisador de sono do planeta Terra, a ciência do sono e do sonho. O Matt Walker fala aqui sobre a arquitetura do sono, e essa arquitetura do sono começa às 11 horas da noite, segundo o nosso ciclo circadiano, bem falado pelo colega Cristiano, tá? Eu estou tentando achar aqui a página, mas enfim. Na arquitetura do sono, que começa às 11 horas, eu tenho cinco aprofundamentos em sono profundo, até às 7 da manhã. E aí, se eu privo o sono, eu quebro essa arquitetura do sono. E quando eu quebro essa arquitetura do sono, eu reforço a resposta de ansiedade, que aumenta a percepção de bruxismo. Então, quando o paciente entende que a ansiedade é um mediador ou está associado ao bruxismo, ele começa a focar em... O Cristiano caiu, eu acho. Ele começa a focar em tratamento da ansiedade e ele começa a aceitar o psicólogo TCC. Quando ele começa a aceitar o psicólogo TCC e ele reduz a ansiedade, ele começa a ter redução dos sintomas de bruxismo. Então, tá tudo interligado. Ansiedade, bruxismo, sono, disfunção da TM. E há uma última coisa que eu quero falar,
eu quero falar sobre a interconexão de um gânglio, que a gente chama de cérvico trigeminal, que reforça tudo isso aí que vocês falaram, da relação cervical. Acho que a Juliana Vieira também comentou aí que a paciente dela estava com um problema no pescoço também e estava buscando o tratamento da TM. Então, o gânglio cérvico trigeminal manda informações aferentes para toda essa região e ele está interconectado do pescoço com a TM. E aqui tem 3 nervos que passam aqui que podem interferir nesse problema. Então, a relação pode ser explicada, probabilidade, tá? Nunca certeza, pode ser explicada por esse mecanismo de interconexão do gânglio. E, por último, a questão do ponto gatilho, né? Que o Kellerman, antes do curso, abordava nos pacientes com DTM, né? A gente coloca a mão lá dentro da boca, bota uma luva, libera masseter, libera a pterigoide, enfim, por aí vai. Só que o que acontece, pessoal? Existe uma coisa, vocês me deram voz, eu tô falando, eu gosto de falar demais, né? Ó, existe uma coisa chamada aprendizado associativo. O aprendizado associativo pareia estímulos condicionados no cérebro. Se eu tô com dor e eu vou lá no ponto gatilho e aperto, entro em sofrimento durante a pressão, entro em alívio depois da pressão. Eu começo a condicionar esse estímulo pareado à dor. Então, toda santa vez que você for condicionar esse estímulo de liberação de ponto gatilho, seu sistema nervoso está entendendo o que ali? Tem alguma coisa errada. Por que eu estou sofrendo essa agressão ali? Eu preciso criar mecanismos reflexos ali. E eu começo a parear esses estímulos. E esses estímulos pareados perpetuam dor. Eu gosto de falar sempre do caso do atleta de jiu-jitsu. Né? O atleta de jiu-jitsu, ele sofreu num rola uma rotação do tronco para o lado direito, instalou a coluna, ele desencadeou dor cérvico-torácica e escapular, ficou 10 anos com essa dor, tratando em várias condições. O que é que você faz para melhorar? Eu rodo para a esquerda. Quantas vezes no dia você faz isso? 10 vezes no dia. Não, você está brincando, né? Não, eu faço isso 10 vezes por dia. O que é que você acha que acontece quando você faz isso? Ah, eu acho que eu coloco a vértebra no lugar porque ela saiu rodando para um lado. Então, eu rodo para cá que melhora. O que aconteceu ali? Aprendizado associativo. Eu estou rodando para cá porque tem algo errado. Eu sinto dor, rodo para cá. Sinto dor, rodo para cá. Toda vez que eu rodo para cá, mesmo que eu não tenha dor, o cérebro abre a memória de dor lá. Ah, qual é o tratamento, Caio? Não, você não tem tratamento. Como assim não tem jeito? Não, tem jeito. Você vai colocar o despertador de hora em hora para lembrar que você não vai rodar para a esquerda por 3 semanas. E se em 3 semanas você não melhorar, você vai voltar aqui que a gente vai tentar fazer algum tratamento. Mas agora você tem que parar com a hipervigilância, você tem que parar com a ansiedade e você tem que parar com o comportamento que perpetua tudo isso. E aí o paciente para de rodar por 3 semanas e melhora 90%. O que explica isso? O paciente para de ficar se apertando o ponto gatilho toda vez que tem dor cervical e melhora 90%, 70%. O que explica isso? O aprendizado associativo. Olha a colaboração aí do Marcelo. O bruxismo pode ser parte de um mecanismo de sobrevivência. E a placa de bruxismo pode prejudicar esse mecanismo, prejudicar a respiração no sono. Olha que louco, né? E ainda tem os padrões da ATM, né? De protusão, de retração do queixo, que dificulta a capacidade respiratória. Então, o dentista que aborda isso muito bem, né? Obrigado pela colaboração aí, viu, Marcelo? Então, acho que eu não esqueci de falar de nada a respeito disso. Não, Cristiano, tem algo a colaborar sobre essas colocações? Acho que é isso mesmo, porque, na realidade, né, Caio, os pacientes, eles tendem a vem com esse raciocínio meio que linear, né? Isso é por causa disso. Eu gosto de usar sempre o exemplo do Rafael Alait, né? Que ele fala do sorvete com ataque de tubarão em Recife, né? No verão, a gente toma mais sorvete porque tá calor e tem mais ataque de tubarão. Então quer dizer que se eu tomar mais sorvete, vou ser atacado pelo tubarão? Não tem nada. Os dois eventos acontecem na mesma época, só que um não tem relação com o outro, né? Então, mas assim, acho que o principal que fica aqui para os pacientes é que dor é multidimensional e ele precisa entender a dimensão de como que cada esses fatores eles se conectam entre si, né? E que, como resposta, o cérebro, então, ele emite uma resposta, experiência dolorosa, né? Então, o paciente precisa ter essa clareza, que muitos profissionais não fazem isso. Trata de uma coisa linear. Isso é por conta disso. O paciente
escutando de outros amigos, de familiares, isso também aconteceu assim assado, então ele acaba associando dessa maneira, né? Então, cabe a nós aqui desconstruir aos poucos essas ideias e fazer aquilo make of sense pain, né? A dor fazer sentido para o paciente. Quando ele começa a entender que o comportamento dele, né, no seu dia a dia, seus hábitos de vida, está influenciado com a sua dor, quando a gente consegue mudar algum comportamento, acho que aí a gente já começa a ganhar esse jogo, né? Porque se a gente fica batendo na tecla que isso é por isso, a gente fica muito limitado ao nosso tratamento. Essa é a minha humilde opinião. Ok, muitas das vezes a gente não vai mostrar o que é certo e o que é errado, mas Cristiano. se a gente puder falar, a gente não perde a oportunidade. Tem casos que, por exemplo, a gente lança mão de abordagens de exercício, de técnicas, e muitas das vezes as pessoas olham e acham, não vê toda a maquiagem, toda a produção que tem por trás disso, seja uma manipulação ou seja um exercício específico. Então, tem uma resposta clínica por trás, tem testes. Então, isso é de suma importância para a questão que tu falou, Caio, sobre o atleta de jiu-jitsu, que tende a fazer qualquer manipulação, a uma automanipulação sozinho para produzir um alívio. Só que isso vai produzir uma hipermobilidade e, além do mais, a hipermobilidade vai deixar outras regiões sem muita movimentação, uma hipomobilidade. Então, a longo prazo, isso pode agravar em outras queixas, outros fatores. Eu costumo dizer que uma dor crônica é uma dor aguda que não foi tratada no momento certo. Exatamente, maravilha. Olha só, agora eu vou finalizar, tá? E vou falar sobre as coisas técnicas aí do curso. Então, eu agradeço a vocês pela colaboração, por vencer qualquer tipo de vergonha ou medo de se expor, tá? É isso que a gente luta para que os alunos aprendam. Técnicas e formas, procedimentos, habilidades sociais para fazer isso aqui. Porque eu tô olhando aqui o WhatsApp da recepção e tem 6 mensagens enviadas no domingo agora. 6 mensagens. Só tem 11 pessoas aqui. Né? Mas quando terminar, a gente vai ver quantas pessoas passaram por aqui. Quantas encaminharam essa live. E tem 6 mensagens aqui que eu tenho certeza que dessas 6, 3 ou 4 foram por causa dessa live aqui. E aí essas mensagens vão chegar amanhã. Minha mãe vai atender todas elas e talvez algumas dessas pessoas marquem consultas comigo. E o que é que eu fiz? Eu só falei sobre o que eu conheço aqui ao vivo, né? Então, às vezes o fisioterapeuta está aí pensando, porra, eu não consigo atender 5 pacientes no dia. Não consigo atender 10 pacientes no dia. E a única coisa que está faltando é a base. E a base é conteúdo. E conteúdo é infinito. Eu falei uma coisa de uma forma aqui, Kellerman falou a mesma coisa da forma dele, Cristiano falou a mesma coisa da forma dele. A mesma coisa de formas diferentes conectam pessoas completamente diferentes, que fazem, por exemplo, a pessoa perceber que o Cristiano não é qualquer fisioterapeuta. Então, a pessoa pode procurar o Cristiano só pelo que ele falou aqui. O Kellerman é a mesma coisa, a minha é a mesma coisa. Então, não tem como a gente construir a casa sem fazer a fundação antes. Não dá para começar pelo telhado. Não dá para você olhar, esse cara atende 12 pacientes no dia, cobra R$500 por consulta, eu quero chegar lá. Porra, você tá olhando só o telhado do cara. Você não olhou em que fundação ele construiu. Você não olhou que o cara é como se fosse a Sport TV ou ESPN. O paciente entra de manhã, tem um conteúdo, entra meio-dia, tem um conteúdo, entra de noite, tem um conteúdo. Todo dia tem vídeo novo, todo dia tem interação, todo dia tem caixinha de pergunta. O cara tá disponível para os seguidores dele. Esclarecer as coisas. Então, não adianta. Pessoal, não façam meu curso ou qualquer outro curso se e somente se vocês não estiverem dispostos a fazer o que tem que ser feito para alcançar o resultado que é prometido nos cursos. Então, eu falo hoje, 235 alunos. 235 alunos. 34% tendo resultado, faturando mais de 10 mil por mês. Né? 34%. 66% não chegaram lá. Né? 17% fizeram desafios. Né? Vem aí o desafio 3.0, vem o Implementation Day, eu vou falar mais sobre isso.
Mas você não pode entrar porque seu colega entrou, cara. Você não pode entrar porque você viu seu concorrente entrando e tá fazendo, tá tendo resultado. Você está entrando pelo motivo errado. Você tem que entrar porque você está decidido a virar faixa preta dessa parada. Junto. Beleza? Eu Então, agradeço. obrigado pela colaboração aí, vocês. Agora Beleza. são só recados Obrigado. técnicos. Abraço, Qualquer coisa, valeu. estamos nas caixinhas dos stories Abraço. aí, viu? Domingo. Keller e Cristiano, um abraço aí. Valeu. Cadê, pessoal? Valeu, Caio. Vou sair da live. Tchau, aí. tchau. Abraço. Kellerman já foi, Cristiano já foi. Valeu, tchau, tchau, Cristiano. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar especificamente aqui sobre o que interessa, tá? Depois de toda essa desmistificação de dor, diagnóstico, lesão, a gente falou de coluna cervical, a gente falou de ATM, a gente falou de lombar, né? A gente falou sobre 15 diagnósticos diferentes de uma dor na coluna, a gente falou sobre 14 diagnósticos diferentes de uma dor na extremidade. E agora eu quero te falar o seguinte. Desde a turma 1 lá da formação de Expert, a gente vem fazendo o curso crescer. Em que sentido? A gente dava curso presencial. E quando a gente dava curso presencial, o que acontecia? A gente disseminava um conteúdo para tratamento da dor crônica. Esse conteúdo era muito vasto e não contemplava explicar tudo isso numa sexta, sábado e domingo. E os alunos da turma 1 deram feedbacks para os alunos da turma 2 terem um curso melhorado. A gente assimilou todos esses feedbacks, modificou o curso, aumentou o tempo de curso. Só para você ter ideia, domingo a gente só liberou a turma 19 horas. A gente sabe que a maioria dos cursos aí liberam 2 da tarde, meio-dia, corta o almoço. Não, a gente tinha conteúdo para entregar, a gente tinha que entregar o conteúdo. E aí, semanas depois, alunos da turma 2 falaram assim, pô, Caio, é muita coisa, se eu peguei 40% foi muito. Então, a gente pensa o seguinte, pessoal, o curso presencial é bom, é ótimo, você tem contato presencial comigo, é maravilhoso. Eu estou ali do seu lado, corrigindo um procedimento, dando orientação, você está tendo networking comigo, você está me vendo presencialmente, é maravilhoso, tá? Mas a assimilação do aprendizado não é igual, pessoal. Só para você ter ideia, a minha turma de acupuntura começou com 100 alunos. 100 alunos, formaram 22. Formaram 22. Eu não sei se dos 22, todos eles estão trabalhando com acupuntura. Minha turma de osteopatia entrou com 40 alunos. Formaram 17. E quando formaram 17, só eu e um colega atenderam depois da formatura. Então, o curso presencial é bom, mas quando eu esqueço, quando eu tenho dúvida, eu não tenho a quem recorrer. Porque o ministrante, ele tem seus afazeres fora, ele não tem como parar para te dar atenção. Pensando nisso, a gente abortou a turma 3 do curso presencial e criou um conteúdo online. Esse conteúdo online foi a formação BeExpert, que foi vendida a R$ 497 por ano. E nessa venda, ninguém comprou. Ninguém comprou. Eu então comecei a estudar como fazer o meu curso e a minha mensagem ser expandida. E eu aumentei simplesmente o preço do curso para R$ 2.500. E quando eu aumentei para R$ 2.500, 10 loucos compraram. Foi a primeira turma da formação de Expert. E da primeira à 14ª turma, que é a que vai rolar agora, dia 10 de abril, esse valor foi aumentando. Por quê? A cada turma, por exemplo, a turma 1, eu achei que era só gravar o conteúdo e mostrar como eu faço que ia atender eles. Só que quando eles iam para a prática clínica, eles percebiam que existiam nuances que gravação nenhuma mostrava. Então, a turma 1 deu feedbacks que nos fez criar a sessão clínica. As sessões clínicas, o que é? Vamos supor que o Cristiano está com um caso complexo de dor crônica, síndrome radicular lombar, dor irradiada na perna, articulação comprometida no quadril, disfunção articular no joelho, tripla apresentação clínica e ele não está sabendo como gerenciar. E a gente chegava para o Cristiano, terça-feira, 19h30, eu vou abrir uma sala do Zoom ao vivo e eu quero que você busque de acordo com o seu paciente para eu atender ele online, 100% hands-off. Veja se ele topa e inscreva o paciente na sessão clínica. O Cristiano trazia a sessão clínica, a gente dava o diagnóstico do paciente, dava a sugestão de abordagem para o Cristiano chegar e continuar suas abordagens clínicas com o paciente. Então, a gente dava a nossa visão. A sessão clínica foi isso, foi o primeiro ciclo de mentorias. Esse primeiro ciclo de mentorias tem 17 mentorias gravadas lá dentro.
E essas 17 mentorias custam hoje R$ 10.000 por ano. E dentro da formação de Be-Expert, você leva a gravação dela de graça. Você leva a gravação dela toda de graça para ver quando o paciente tinha uma barreira de recuperação, qual era a estratégia cognitiva e comportamental que a gente utilizava para fazer o making sense of pain, fazer a dor ter sentido para o paciente, para fazer o graded exposure, que é a exposição gradativa, e para fazer o lifestyle changing, a mudança de estilo de vida, sem impor nada, de forma não impositiva, negociando com o paciente qual a atividade física que ele mais gosta, para que ele tenha aderência ao programa. Então você via, quando o paciente botava uma crença central no atendimento, como eu fazia para tentar quebrar e ressignificar aquela crença. E isso mudou o jogo. As sessões clínicas tiveram feedbacks positivos de fisioterapeutas no Brasil inteiro, de fisioterapeuta na Argentina, de fisioterapeuta nos Estados Unidos, de fisioterapeuta em Portugal, e o curso começou a expandir de uma forma que eu nunca imaginei. Enfim, a sessão clínica fazia parte do meu treinamento Vida de Mentor. Ou seja, para ser seu mentor, eu fiz um treinamento para poder te assessorar. Porque não é como a maioria das pessoas fazem por aí. A maioria dos profissionais falam, vou ser seu mentor, vou abrir a mentoria aqui, vou te cobrar R$ 5.000 no ano, 8.000 no ano, 10.000 no ano, você vai ser seu mentor. Aí você chega na mentoria, o cara não atende um caso clínico, não sabe nem o que vai fazer e fica uma coisa completamente ruim, né? Que gera uma experiência negativa para você. Então eu tomei um treinamento para ser seu mentor. E esse treinamento foi a sessão clínica. Todas as sessões clínicas foram gravadas e enviadas por meu treinador. E o meu treinador falou assim, Caio, você está pronto, você já pode ser mentor, você já pode cobrar aí 5, 10 vezes mais do que o seu curso de base para ser mentor. Beleza, tranquilo. E aí o que aconteceu? A gente percebeu que mesmo com as sessões clínicas, existiam a necessidade de um tira-dúvidas muito grande. O que a gente fez? A gente botou uma comunidade exclusiva para os alunos do Método Be-Expert dentro do Facebook. Por quê? A gente entende que aqui ao vivo, não é todo mundo que tem a coragem do Cristiano, a coragem do Kellerman de se expor. Então a gente criou um ambiente de ensino-aprendizagem muito grande dentro da comunidade, onde você, por exemplo, pegou um caso clínico complexo, compartilhou seu caso clínico lá, e a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, assim que a gente termina o consultório, a gente passa na comunidade para dar nossa sugestão terapêutica dentro do caso clínico que você compartilhou. E você, além de ter um ano de acesso ao nosso curso online, para ver e rever quantas vezes quiser, quantas vezes você esquecer, no seu tempo, 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, meia hora por dia, como você permitir, como você puder, você tem esse suporte quinzenal. Só que, cara, nem o suporte quinzenal era suficiente. Então, para gerar o gatilho mental de comprometimento em vocês, a gente criou as Hot Seats. O que são as Hot Seats? As Hot Seats são mesas redondas, onde eu sento com você e faço o que eu fiz com o Cristiano e com o Kellerman. Discuto casos clínicos de dor crônica em todas as articulações. Então, se você está com um paciente difícil, com dor na TM, com dor de cabeça, com enxaqueca, com cefaleia cervicogênica, com síndrome do túnel cárpico, condilite no cotovelo, síndrome do impacto no ombro, bursite, tendinite, artrose acromioclavicular, síndrome do impacto no quadril, bursite, tendinite, síndrome de banda iliotibial, condromalácia patelar no joelho, lesão ortopédica na coluna, hérnia de disco. Você senta na mesa, numa sala do Zoom, comigo e com vários alunos que se inscrevem para participar da Hot Seat para discutir o seu caso. E você pega a mentalidade de 10, de 15 profissionais para ajudar você a desenvolver o seu trabalho. Então, as Hot Seats estão acontecendo toda terça-feira, às 19h30, e está com a média de 7 a 12 alunos de participação. Fora isso, a Hot Seat fica gravada para você assistir dentro da plataforma, não aqui pelo Instagram, que a gente entende que existem níveis de comprometimento. Eu tenho muito conteúdo gratuito. Atualmente eu tenho 219 episódios do podcast Physio Insight disponíveis no YouTube, disponível na Apple Podcasts, no Cashbox e no Spotify para você assistir gratuitamente. Você tem um nível de acesso a mim diferente, que é o nível gratuito. Você tem um nível de acesso a mim pago, que é a formação LBP, onde eu te ensino tudo que eu faço em pacientes com dor lombar. Você tem um outro nível de acesso a mim na formação Spine, onde eu te ensino o que eu faço na dor lombar, cervical e torácica. E você tem um nível de acesso a mim mais amplo
dentro da formação de Expert, com tudo isso que eu acabei de falar, e com a minha estratégia de tratamento para dor crônica em todas as articulações. Todas as articulações você vai ver lá dentro. Beleza? Paralelo a isso, não suficiente, a gente tem recebido feedbacks importantes de alunos que têm dificuldade de cumprir os desafios. Dificuldade de fazer uma linha editorial de conteúdo para programar esses conteúdos em suas redes sociais para captar mais clientes. Porque eu não sei se você sabe, mas quando eu abro o Instagram aqui, eu vou falar com você aqui agora, ó. No Instagram, veja bem, se você olhar, se o seu perfil for profissional, é porque tá muito claro aqui, tá? Você vai ver aí, ó, tá ao contrário, né? Mas, ó, Professional Dashboard. 60 mil contas alcançadas nos últimos 30 dias. Se você olhar os seus últimos 30 dias, você vai ver, provavelmente aí, coisa de 1 a 7 mil de alcance por mês, tá? Eu tô com 60 mil a cada 30 dias. Eu tô sem anúncios rodando. Quando eu boto anúncios rodando, eu consigo 200 mil a cada 7 dias. Por que eu tô sem anúncio rodando? Porque hoje eu decidi que eu só atendo 5 pacientes por dia de segunda a sexta-feira. 25 atendimentos na semana. Ponto, acabou. Isso é qualidade, isso é excelência na prestação do meu serviço. Isso eu estar com o raciocínio fervendo para tratar o meu paciente focado no momento presente, com a atenção plena no caso dele. A partir do 6º paciente no dia, minha energia já cai. Então eu decidi, nesse momento, só atender 5 pacientes por dia. Mas se eu quisesse atender 10, eu ia ampliar a minha estratégia de anúncios aqui para alcançar 150, 200 mil pessoas por semana e com certeza a minha demanda em consultório ia crescer. Faz sentido para você? Pois bem, dentro da formação de Expert, a gente tem uma introdução a um curso de alcance de clientes através da rede social. Essa introdução, ela te mostra como eu abro o Audience Insights e como eu faço a minha campanha. E aí você vai ver campanhas que, naquela época, eu estava colocando R$500 por dia para rodar numa campanha. Aí você fala, Caio, eu não tenho R$500 por dia para rodar na campanha. Massa, você não tem 500 por dia? Você pode começar com R$5,76 por dia. Então não é desculpa. R$5,76 é o quê? É 5% do preço do seu atendimento em uma consulta? 3% do preço da sua consulta? Não tem desculpa, tem organização. Eu abro ali e mostro para você um copy cola de como você alcançar mais clientes, um copy cola de como você aumentar o faturamento do seu consultório, inclusive com a aula de gestão de inteligência financeira que eu aplicava dentro de um dos consultórios que eu atendi lá dentro do Hospital da Bahia. Então você vai ver a minha estratégia de organização financeira para viver de consultório. Aí você fala, Caio, eu não tenho consultório. Não interessa. Você pode atender domiciliar 1 a 1. Você pode ter seu estúdiozinho de pilates e colocar um biombo muito simples de um atendimento especializado dentro do seu estúdio para você fazer uma triagem de quem pode ir para o pilates direto ou de quem merece uma atenção especializada. Porque se você não fizer isso, o seu aluno de pilates vai parar o pilates e procurar um especialista fora do seu estúdio. E você vai perder uma chance de aumentar abruptamente o seu faturamento. Caio, você fala tanto em faturamento. De quanto você está falando? Eu falo de R$10.000 por mês de faturamento. R$10.000 por mês de faturamento. Caio, mas eu já ganho 12. Eu já faturo 12. Tudo bem. Eu tenho um aluno de Nanuque, Minas Gerais, que saiu de 11 para 30 mil de faturamento. Eu tenho uma aluna referência em Porto Alegre, que saiu de 6 para 17 mil de faturamento. Eu tenho um aluno que saiu de 2,5 para 22 mil de faturamento, depois que aplicou essas estratégias. São todos os alunos? Não. É típico? Não. É possível? Com certeza. Basta você aplicar o que tem lá dentro. E aí você fala para mim, porra, mas a formação de Expert é muito cara. R$5.300 no ano. R$5.300 no ano. R$5.300 dividido por 12, R$441. Aí vai ter um juros de parcela, vai ter R$530 por mês. R$530 por mês são 5 pacientes atendidos em 30 dias. Se você não tem 5 pacientes para atender em 30 dias, tem alguma coisa errada com você. Aí eu falei com um aluno em uma mentoria, né? Cara, abre seu aplicativo do iFood aí. O mês de iFood dele tinha R$630. Porque toda sexta, sábado e domingo, ele pediu uma comida na rua.
é um gasto fantasma que ele não tinha nem... Eu pergunto para o aluno assim, qual é o seu custo de vida mensal? Não sei. Como assim? Oi? Custo de vida mensal? É. Seu custo de vida mensal, seu CVM da sua pessoa física. Ah, pessoa física? Não sei nem o que é pessoa física. O que é pessoa jurídica? Não, não tenho pessoa jurídica. Pô, o cara já alcançou um faturamento que a dedução fiscal dele fica 27,5% por mês. 27,5% de tudo que ele ganha. Isso quer dizer, de cada R$1.000 que entra no consultório, no atendimento dele, R$275 é do governo. Isso quer dizer que ele trabalha de janeiro a abril só para pagar imposto. E depois que ele começa a ganhar alguma coisa. E ele não tem consciência disso. Ele não está emitindo nota fiscal, ele está sonegando imposto. Ele, uma hora a Receita vai pegar o nome dele e vai acabar com ele. Ele acha que nunca vai acontecer, mas está chegando. E quanto mais seu faturamento aumenta e você não pensa nessa estratégia de migrar para PJ, você está colocando sua credibilidade em risco. Você está colocando sua credibilidade em risco. Tá, então, veja bem, gastos fantasmas de iFood, R$530 por mês numa parcela, parcelamento em até 2 cartões de crédito, pagamento híbrido, você pode dar uma parte em Pix, uma parte no cartão, né? Você tem todas essas possibilidades para você entrar. Só que o que é que você não pensa? R$5.000 é muito caro. Mas quando você botar 10 mil no bolso de faturamento, você está com 60 mil de faturamento no ano. E você paga o curso por um ano. 60 mil de faturamento para R$5.000. Pelo amor de Deus, o que é isso? Todos os alunos que eu pergunto, e aí, valeu a pena entrar no BXpert? Nossa, vale cada centavo. Porque, na época, eles não sabiam que iam alcançar um resultado financeiro como esse. Entende? Então, cara, qual o seu apetite para o risco? Não existe desenvolvimento sem risco. Você precisa pagar o preço. E outra, o risco está todo comigo. Todo comigo. Por que está todo comigo? Porque você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você entrou, viu tudo que está lá dentro, rei. Viu todo o conteúdo que está lá dentro. Se você achar que por qualquer motivo o curso não é para você, você me manda um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro integralmente. Integralmente. E você continuamos amigos. Eu não te faço nem pergunta sobre o porquê você cancelou. E só pra você ter ideia, de 235 alunos, só 2 pediram reembolso antes dos 7 dias de garantia incondicional. 2! E eu nem sei porquê, e eu nem quero saber porquê. Fato é que esses 2 que pediram reembolso, todos os dias estão aqui curtindo minhas publicações, curtindo meus stories. Gente, eu confio tanto no processo da formação de expert, mas eu confio tanto no processo, que eu me coloco em risco por você. Eu te dou 7 dias incondicional de garantia para você entrar, ver o que tem lá dentro e decidir se fica ou se não fica. Você entende que quem confia no seu taco não faz uma parada dessa, recebe seu dinheiro e tá cagando para você? Você entende isso? Então, é muito... Enfim. Vamos lá, vamos terminar isso aqui agora, falando para vocês que, além dos desafios 1.0 e 2.0 que já estão lá dentro, para você modelar e aumentar o seu alcance e captar cada vez mais clientes, está vindo aí o desafio High Stakes 3.0, que, obviamente, eu não vou falar aqui como é que vai ser para vocês, né? Mas só quem está lá dentro que vai saber. Mas eu te digo que, se eu estava conseguindo expandir o seu faturamento para 10K, agora a meta é colocar você para faturar 30K. E eu vou começar a aumentar a promessa da formação BXpert para 30K. Porque se você implementar desafio 1.0 em sequência, desafio 2.0 em frequência e desafio 3.0 de forma consistente, fazendo o que eu peço para fazer lá dentro, colocando suas redes sociais ativas no YouTube e no Facebook, fazendo tudo que eu tô lá dentro, você vai alcançar um faturamento de 30K. Assim como um aluno lá do interior de Nanuque. Ah, mas eu sou do interior, não posso cobrar caro. A gente tem uma aluna no interior do Pará cobrando 230 por consulta e faturando de 10 a 15K por mês. Por mês. Interior do Pará. Eu tirei até Ó o relato dela aqui. Não sei se está muito escuro aí para você ver. Mas ela tá falando aqui para mim, ó. Eu hoje faço fucking 10, 15, quase 20K por mês em uma sala de 8 metros quadrados, atendendo 4, 5, 6 pacientes por dia. Tava conversando com a outra aluna, né? E entrando no gancho dessa mensagem, minha agenda só estabilizou depois do BXpert. Olha aqui o relato dela.
não sei se dá para ver aí, mas esse é o relato dela aqui. Daqui a pouco eu vou postar esse relato, que é um relato forte e poderoso. Então, enfim, eu não sei mais o que te falar, porque eu já tenho... Eu não uso mais a minha prova. Eu não mostro mais o meu faturamento. Antes eu só mostrava o meu faturamento. O que entrava no dia, o que entrava no mês, qual foi o meu faturamento em 2022, qual foi o meu faturamento em 2021, qual foi o meu faturamento no ano da pandemia. Eu mostrava isso no meu Close Friends, eu mostrava isso no meu grupo de WhatsApp com fisioterapeutas, mas eu entendi que eu estava mostrando uma realidade que o fisioterapeuta pensava assim, ó, ah, caramba, Caio, mas aí você mora em Salvador, ah, mas você está na capital, ah, mas para você é fácil porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque aquilo. Eu pronto, parei de mostrar os meus, comecei a mostrar os dos alunos, para você não ter viés, para você não ter viés. Além do desafio 3.0 que vem aí, a gente vai colocar os Implementations Day. O que vai ser os Implementations Day? Assim como as Hot Seats, que acontecem semanalmente com as mesas redondas de discussão de casos clínicos, as Implementation Days vão reservar um tempo para a gente abrir uma sala do Zoom e fazer junto a linha editorial de conteúdo, fazer junto a estratégia de divulgação de conteúdo e fazer junto a propedêutica de divulgação do conteúdo. Isso vai fazer com que você não fique perdido no norte sobre, ah, meu Deus, que conteúdo eu vou entregar agora? A gente vai ter uma linha para fazer durante 3 meses de qual conteúdo a gente vai disseminar. Beleza? Então vai ser massa, porque vai ser a estratégia que eu uso para disseminar conteúdo aqui e vocês vão conseguir fazer sozinho. Aí você fala, Caio, mas eu não tenho habilidade de comunicação. Caio, mas eu não consigo me expor. Caio, mas eu tenho vergonha porque meu colega da minha cidade me criticou, meu professor me criticou, meu concorrente me chamou de louco porque eu sigo você, porque eu comprei seu curso. Você acha que não rola? Você está no interior aí, sei lá, do Mato Grosso. Tem um concorrente seu que sabe que você comprou o meu curso. E ele fala para você que você é doida, porque o meu discurso é incisivo, porque eu sou muito expositor, porque eu isso e aquilo. Você acha que isso não rola uma barreirinha, uma âncorazinha para você não se desenvolver? Gente, quando eu abro a minha situação aqui para você, não é para ostentar que eu consigo e você não. É para te mostrar que se eu posso, você também pode. Para te mostrar que a mentalidade é de que concorrência não existe. Para te mostrar que o seu jeito de fazer conecta com pessoas que eu não consigo me conectar pelo meu jeito de fazer. Não existe concorrência. Enquanto você não tirar essa mentalidade de escassez daí, você vai continuar achando que o que os outros falam importam. Gente, vão te criticar de qualquer jeito. Você prefere ser criticado ganhando R$2.000 por mês ou você prefere ser criticado faturando 10, 15, 20, 30 mil reais por mês? Não é muito melhor, né? Faturando alto com as pessoas te criticam? É muito melhor, tá? Então, os Implementation Days, a gente vai se reunir para aplicar a estratégia num dia, num momento exclusivo para isso. Então, vai ser uma coisa assim, surreal. Sobre as habilidades sociais de comunicação e de exposição, o que é que acontece? Vai acontecer o seguinte. Agora, a formação de expert está entrando com a nova ministrante. Todo mundo aí que é meu seguidor raiz já conhece a Tatiana Gonçalves. A Tatiana Gonçalves, além de ser a minha psicóloga pessoal, é a psicóloga que acompanha a maioria dos meus pacientes diagnosticados com síndromes dolorosas crônicas e super barreiras de recuperação. Ela vai entrar com 2 módulos fundamentais para trabalhar suas crenças centrais de capacidade e as suas habilidades sociais com estratégias cognitivas e um módulo específico sobre como aplicar a terapia cognitivo-comportamental dos pacientes com medo do movimento, dos pacientes com crenças irracionais. Então, esse módulo vai ser disponibilizado em breve, nos próximos 3 meses. E com esse módulo, a gente vai acelerar absurdamente os seus resultados em casos complexos. Então, enquanto tem pessoas aí que te ensinam que esses casos complexos têm que ser encaminhados porque são pacientes chatos, né? São pacientes que não melhoram, eu estou te ensinando que são esses casos que vão mudar a sua vida. Porque se aquele bloqueio de movimentozinho que você botou 3 exercícios, melhorou em 6 semanas, te trouxe a família toda para você atender, imagine o que a síndrome dolorosa crônica não vai fazer por você. Imagine o que uma articulação comprometida, um quadro inconclusivo não vai fazer por você. Gente, vai ser um círculo virtuoso de tanta informação boa que você vai se arrepender de não ter começado antes. Agora, é claro, eu tenho que falar para você, esse valor
só vai ficar por agora. Se você ainda não está dentro, entre logo. Porque quando essas atualizações começarem a acontecer, o valor da formação BXpert vai subir estratosfericamente. Só para você ter uma ideia, quando a gente abriu o formulário de mentoria, a gente tem 5 alunos com o formulário preenchido esperando fechar a turma da mentoria. 5 alunos. A gente só precisa de mais 5 para fechar a turma. Essa turma de mentoria vai custar 10k por ano. Entrada mais 12 parcelas. 10k por ano para 12 encontros ao vivo. 12 encontros ao vivo. Em 6 meses. Encontros quinzenais. E 3 dias presenciais aqui comigo em Salvador. Então, essa mentoria só vai ser aberta para os alunos do BXpert. Se você esperar o valor do BXpert subir para entrar, você vai perder tempo e você provavelmente não vai conseguir estar dentro da primeira turma da mentoria, que vai ser uma coisa assim surreal. Tá? Então, resumindo as atualizações. Sessões clínicas com atendimentos ao vivo dos pacientes complexos dos alunos. Hot seats com mesas redondas para passar insights de como seu paciente vai melhorar. Desafio Physio High Stakes 3.0 para captar mais clientes e aumentar o seu faturamento. Implemente um day para criar a sua estratégia de linha editorial de produção e disseminação de conteúdo. E novos módulos de terapia cognitivo-comportamental aplicada à fisioterapia e habilidades sociais para perder o medo de exposição, para como falar em público, para que você, enfim, destrave o seu potencial terapêutico. Enfim, gente, só para você ter ideia, a formação BXpert, só para você ter ideia, a formação BXpert vai virar uma pós-graduação chancelada pelo MEC. Tem noção do que é isso? Tem noção de como eu estou feliz? Tem noção de como a minha missão de treinar 1000 fisioterapeutas no meu modus operandi, para colocar braços em todas as partes do Brasil para ajudar pessoas que vão para a cirurgia de forma necessária, me torna uma pessoa realizada com a minha profissão. A mentalidade é, se eu posso, você também pode, tá bom? Então, antes que você conclua de forma equivocada aí essa questão das habilidades sociais, da terapia cognitivo comportamental e funcional, tem muita gente que acredita que a fisioterapia está invadindo a área da psicologia. Isso não existe. Isso é uma crença de incapacidade. Isso é uma mentalidade de escassez. Anote o que eu vou falar para você nunca mais esquecer. Conhecimento é de domínio público. Quanto mais informações acerca da fisioterapia o psicólogo sabe, melhor o tratamento dele. Quanto mais informações acerca da psicologia o fisioterapeuta sabe, melhor o tratamento dele. E esse paciente não fica grato só a gente, fica grato ao psicólogo. Não fica grato só ao psicólogo, fica grato ao fisioterapeuta. Então acabe com sua guerra de egos interna e pense no paciente na ponta de lança do sistema. É o interesse do paciente que a gente quer atender. Não é o interesse do seu ego ou da sua capacidade. Então, antes que você crie qualquer conclusão equivocada a respeito de todo esse processo, tudo isso é fundamentado nas melhores evidências científicas disponíveis. Tá bom? Então, hoje era isso que eu tinha para falar. Temos aí 22 segundos. Gente, eu falei como a zorra, viu? Meu Deus do céu. Então, olha só. A gente está encerrando essa live. Vamos deixar gravada no feed. Vai subir no YouTube e vai para o grupo do Telegram. Se você é fisioterapeuta, entra no grupo do Telegram, lá no link do perfil, para você ter acesso a esse conteúdo, tá? As inscrições para a formação BXpert estão abertas e esse valor que você está vendo hoje vai mudar. Então, se você quiser se inscrever agora, você vai no link do perfil e digita o cupom mentoria para ter o desconto da turma anterior. Porque assim que a atualização entrar, o valor do curso vai mudar. Então, aproveita agora, tá? Vou deixar uma caixinha de perguntas agora para se você tiver qualquer dúvida, ir lá nos meus stories e mandar, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ocupou seu domingo aí, numa plena hora de almoço, para acompanhar o maluquinho aqui, que está expandindo sua missão dentro da fisioterapia musculoesquelética, tá? Grande abraço, pessoal.